Andrade. Boa noite, meu nome é Lúcia Mergulhão. Nós somos psicanalistas e, infelizmente, a semana passada que nós tínhamos prometido de fazer uma live com o tema automutilação, por conta das greves, a gente não teve como se encontrar. Nós estamos hoje aqui para falar sobre o tema. E gostaria de pedir a vocês que estão nos assistindo já, que vá compartilhando no seu WhatsApp, no seu Facebook e nos grupos do seu Facebook, para que mais pessoas sejam alcançadas com esse tema de suma importância. Teve uma coisa interessante a semana passada, que foi a greve. Eu acho que foi um momento muito bom, né, para a gente repensar. Deu tempo das pessoas ficarem mais em casa, deu tempo de olhar os filhos, deu tempo de ficar um pouco mais com você também. Então, tudo tem um lado positivo como tem um lado negativo. Verdade. Né? A automutilação, por exemplo, né, a gente tem que entender que cada caso é um caso. Não se pode colocar isso como a filha de fulano fez, porque está passando por isso, a minha também é assim. Não, cada caso é um caso e a gente precisa analisar isso com mais amor, né? Porque, afinal de contas, é uma dor, é a chamada dor psíquica. Então, vocês imaginem a geração da minha idade, que a gente praticamente não tinha depilação e a gente fazia a depilação com a Gillette, aquela famosa Gillette, que agora também está voltando, né, com força. Eu não estou fazendo comercial da Gillette, não, estou falando, né? Compartilhe, povo, compartilhe. Mas quando você fazia as pernas com a Gillette, é uma dor, que dói muito um corte de Gillette, né? Então você imagina o que é os jovens de hoje estarem se mutilando com a Gillette, e quando a gente conversa com eles, não doeu, realmente não dói, porque é uma dor psíquica. Então essa dor física, ela é muito menor, né? Então é por isso que a gente entende, e a gente tem um cuidado muito grande, principalmente quando os jovens estão fazendo nas pernas, por conta de pegar da perna não atingir eu não vou nem fazer muito, porque alguém pode estar ouvindo e fazer as experiências, né? Então pode pegar em uma parte que aí não dá tempo nem de socorrer, né? Então os jovens, elas estão realmente utilizando, não é uma coisa nova, ninguém diga que isso é novo, não é, isso é uma coisa antiga, certo? Muito antigo, só que hoje os jovens, eles estão tendo, eu não sei se coragem ou não coragem, de falar sobre as suas dores. E a gente está vendo que essa dor, né, e essa ação que ele faz é sempre por algum motivo que está escondido. Então a gente hoje vai falar de alguns motivos por essa dor psíquica. É isso. Eu peço a vocês também que eu gostaria de fazer uma pesquisa agora e rápida. Se vocês conhecem adolescentes que se mutilam, se você é uma pessoa dessas que faz esse tipo de mutilação até depois da sua adolescência, não precisa dizer o nome. Só coloca a mãozinha para cima aí, simbolizando que você conhece, tá certo? Para a gente poder ver. Aí eu começo com indagação e peço a vocês também que, por gentileza, compartilhe aí no seu Facebook, compartilhem pelo menos um grupo do Facebook para a gente alcançar mais pessoas. E eu venho com uma indagação, doutora. Quando é que um adolescente recorre a automutilação? Aí, assim, é como eu disse a você do início, né? Tem sempre uma razão, né? Então, cada um tem uma razão diferente. Como todo mundo sabe que meu estudo é em cima de abuso sexual, então o menino ou a menina que foi abusado, esse é 90% de chamar a atenção para esse fato de ser abusado. Eu não posso dizer, mas eu posso mostrar que eu tenho uma dor por cima disso aí. A dor da rejeição, a dor de não se sentir amado. E amado não é só o amado sexual, não, né? É o amado também pela mamãe, pelo papai, né? Todo mundo sabe como é que eu trato essas questões dessa família. Então a gente hoje tem
infelizmente, a gente tem perdido um número muito grande de famílias. A gente tem pai e mãe em casa, mas não tem família. Então, a falta disso aí. Lembre-se que nós temos uma memória das nossas dores, uma memória filogenética. Nós temos dores que são dores fortes. E um dos pontos é essa: eu vou me automutilar. Eu próprio me mutilo, certo? É por isso que é automutilação. Eu não vou fazer com que o outro. Tem uma coisa interessante, que são grupos de adolescentes. Mostra o teu, aí eu vou fazer mais do que o meu, né? Então, tem sempre isso aí no grupo, para ser aceito, tem os grupos da automutilação. Então, cada um vai mostrando, olha aqui a minha, mas o teu foi muito fraco, né? Eu vou fazer mais. Então, tem sempre alguém fazendo e tem sempre alguém mostrando que o teu foi fraco, o meu vai ser mais forte. Então, eu vou fazer o meu mais forte para que você possa ver. E aí a gente tem o adolescente que está indo usando muita roupa de manga comprida, né, para não chamar tanto a atenção. E as mutilações, se a gente não trata, se a gente não observa isso, pode chegar realmente a uma situação mais séria. Pronto. Em relação a isso que a doutora Lúcia acaba de falar, eu gostaria de chamar a atenção, o meu é mais dolorido do que o teu, em relação à moda que não é dolorido não, o meu é mais profundo mais que o profundo, seu. Mas a questão da moda que está acontecendo em muitas escolas. Mas veja, essa questão da roupa pai e mãe, que geralmente você percebe seus filhos, e eu vou tocar novamente na questão de computadores dentro do quarto, celulares dentro do quarto, eles se trancando, se isolando. Que os pais, as famílias, por trabalhar tanto, por esse trabalho social que a gente precisa ter para conseguir as coisas, não prestam tanta atenção a seus filhos. E eles estão lá trancados dentro dos seus quartos e você está acreditando que ele está bem, que ele está seguro. E de repente sai lá o menino ou a menina com a camisa de manga comprida e você acha que está tudo normal. Preste atenção nisso que está sendo dito, meus pais. Pais, preste atenção nesses pequenos detalhes, que é muito preocupante. E outra coisa que me preocupa, doutora, que eu já falei com alguns jovens, além do abuso sexual que leva a isso, a questão como é que eu posso dizer a senhora, do sofrimento negativo anterior. O que é isso que eu quero dizer? É o emocional negativo. Por exemplo, por pequenas palavras que são ditas, quando o pai, uma avó faz a comparação, por exemplo, de que aquela pessoa não vai ser ninguém. Esse fulano não vai ser ninguém, aquilo ali não faz nada, não ajuda em nada. Ela vai crescendo, se sentindo nada. Essa dor psíquica é tão forte que para superar essa dor, ela vai lá e faz o corte, para a dor física ser maior. Essa questão dessa negatividade que a gente fala aos nossos filhos, tipo criança mesmo pequena, 6 anos, 5 anos, tem o cabelo ruim, cabelo de fuim. Poxa, isso vocês não têm ideia do que isso prejudica. A escola faz muito isso, né? Bullying, né? Então a criança que é a gordinha, a magrinha demais, a magrinha, a gordinha, a feinha, a pretinha, né? Aqui não se sente com o seu corpo. Eu peguei um grupo bem interessante, que eles são 8 meninos, 4 meninas. São 8 meninos e 4 meninas num grupo de uma escola. Então, eles fazem ao vivo, mandando um para o outro, mostrando o corte como é que está, certo? Cada um mostrando o corte como é que está. Na hora, ao vivo, mostrando pelo WhatsApp, né? Então é um grupo que diz, é o grupo dos resistentes, né? Mostrando o que estão fazendo. Doutora Dilma deixou uma pergunta ali, qual é o ganho psíquico da mutilação? Ela faz a pergunta. São os chamados ganhos secundários, né? Então é o ganho de, eu passei por isso, né? E estou aqui vivinho, como diz, né? Não foi nada demais. Não vamos para o hospital e vamos nos cuidarmos, né?
Então, você imagina que a asepsia, como é feita, né, de uma gilete, os riscos que são muito grandes de infectar, né? Então, eu estou preocupado com esses 8 meninos e essas 4 meninas que estão por aí fazendo isso e mostrando o que é que estão fazendo. E quando, vamos supor que uma adolescente que vocês conhecem começa a fazer isso por moda, para poder mandar uma foto no Zap que fez também, que conseguiu fazer, e isso passa a não ser mais moda, ele passa a fazer agora realmente mais profundo. Isso. Como a gente poderia exemplificar isso, doutora? Porque, assim, essa dor que a doutora Dilma está perguntando aí, né? Essa dor, esses ganhos, é o ganho de É como o menino que bebe, né? Eu tomei 2 cervejas, olha, estou bonzinho. E que não é. E que realmente não é. Né? Aí o outro diz que tomasse 2, eu vou tomar 4. Vou tomar 4. Né? Aí o outro diz, mas eu tomei uma latinha. E aí o outro diz, uma latinha é pouco. Então, esses grupos que são os grupos dos desafios. E a gente não só tem na mutilação, não. A gente tem muitas mutilações por aí, né? Não vamos imaginar que as mutilações são só nos braços, com lâmina, com gilete, que se você tirar todos os barbeadores de sua casa vai resolver, porque não vai. Porque eles fazem isso batendo a cabeça na parede, eles fazem isso com pontas de cigarro, eles fazem isso com a ponta de uma caneta, independente. Então, existem diversas maneiras. Nós precisamos saber e estar prestando atenção só nesses pequenos detalhes ou mudanças. E eu insisto em dizer, né, realmente, a quantidade de pessoas que está vindo aqui, eu venho conversando com adolescentes, só por conta de falas negativas dos pais, não é brincadeira, doutora Lúcia. É engraçado, você falando isso, eu lembrei de uma situação que eu faço supervisão com uma psicóloga e ela trouxe um assunto dela, né, de que o menino tem 11 anos e ele conseguiu contar um coleguinha que ele tem visto brigas e muitas brigas dos pais, filho único, e eles, numa dessas discussões dos pais, então eles disseram, né, que se a gente não tivesse esse infeliz aí, a gente se separava, mas por conta desse infeliz, esse infeliz é o menino, né? Então o menino se sentiu realmente o próprio infeliz, né? Então ele disse que durante a noite ele bateu muito com a cabeça na parede porque ele queria morrer. Ele não tinha coragem de fazer o que os coleguinhas estavam fazendo, que era a automutilação, e ele dizendo que não estava se automutilando, não. Ele estava batendo com a cabeça, né? E aí, realmente, ele estava começando com o processo, né, de sentir essas dores. Então, às vezes, os pais discutem, pensam que os filhos não estão ouvindo, né? E essa não aceitação. Então, ele se sentiu... E ele dizia mais de 10 vezes, eu sou o próprio infeliz. Né? Então, doutora Dilma faz mais uma pergunta. Ela diz, as mutilações, se não tratadas, podem denunciar algo mais grave lá na frente? Sim, já é um prenúncio do que eu posso fazer isso comigo. Então, os suicídios, né, eles nunca é assim uma coisa, um suicídio por ingestão de alimento, de algumas coisas. Então, ele sempre começa devagar, né? Então, a automutilação já é um grau, um grau maiorzinho do que aquela vontade de morrer, né? É um suicida, né? Um suicida em potencial. Uma mãe acabou de me mandar uma mensagem no Mensages dizendo que a filha dela já fez isso 2 vezes. A maioria dos pais, quando se depara com um caso desse, o que eles fazem é entrar em pânico. Isso. Eles entram em pânico. E o que eu peço para vocês, pais, que têm filhos que fazem isso? Por gentileza, mantenha a calma. Às vezes a questão da homossexualidade também, né? Às vezes a questão da homossexualidade também, quando ela não aceita pela própria pessoa, certo? Então, muitas vezes se automutila, que é
para ver se sai dessa dor, essa dor psíquica, né? Essa dor da não aceitação. Da não aceitação. Né? Então, é muito comum a gente ver isso também em jovens que fazem isso. Jovens que entram nas infelizes das drogas, né? Então, vai usar uma droga mais forte, né? E pode também chegar a levar isso aí. Então, às vezes, nos grupos das drogas, né? Eu vi muito isso em uma cidade de São Paulo, né? Muitos jovens usando uma substância e eles fazendo isso também, de se automutilarem, para ver até que ponto o organismo vai aceitar isso. Então tem muita coisa, muito assunto. Lembre o seguinte, cada um é levado por uma situação, né? Essa situação, para a mãe ou para o pai, vai dizer, mas isso é uma besteira porque ele fez. Mas isso é uma besteira para a gente que está querendo ouvir isso. Mas é sempre coisa muito séria. Ou, é sempre muito sério. Ou os pais que pensam que é uma besteira, querem bater neles. Se eu vou dar uma pizza para você aprender e não fazer mais isso. Para ver o que é dor. Para ver o que é dor. Como prejudica mais ainda. Não façam isso. Se você já fez e percebe que seu filho continua no mesmo erro, se você fizer isso, você está aumentando ainda mais essa dor psíquica dele, essa rejeição falada por doutora Lúcia. É um aborto, né? Uma jovem que está grávida e ela faz o próprio aborto, né? Isso é uma mutilação também. Ela, às vezes, coloca uma agulha de crochê, né? De crochê, nem aquela grande, né? Então, tricô, não é tricô, sei lá, é aquela grande, certo? Coloca para perfurar e muitas vezes acontecem situações muito, muito sérias, né? Então, um aborto também, ela está se automutilando quando ela faz isso sozinha, né? Então, tem muita coisa, né? Muita coisa, e que a gente precisa ouvir e entender que eu estou me mutilando por causa disso. Ninguém se mutila por nada, né? Porque a gente não aguenta dor. Quando você tem um pouquinho de dor de cabeça, você corre para tomar um comprimido, você corre para tomar alguma coisa, porque dor não é uma coisa que faça parte da gente, né? Taíla, obrigada, é do tricô. Tricô. Né? Então, já sabe que eu não sei fazer isso, né? Não sei nem distinguir uma da outra, só sei que é a grande. Então, muitas vezes acontece isso, né? E essa mutilação é uma coisa que pode levar a não ter tempo da gente socorrer esses jovens. Eu gostaria de finalizar a nossa live, mas dizendo a vocês que isso tem tratamento e que isso é uma doença muito séria para esse nosso século agora. São muitos jovens fazendo isso. E aumentou mais ainda depois daquela baleia azul que passou-se há tempos atrás, há anos atrás aí, virou-se moda deles fazendo isso. E agora está passando de um para o outro realmente em grupos de WhatsApp. Mas a baleia azul só foi um alerta, né? Mas essa mutilação sempre aconteceu, né? Ela veio só agora mostrar a todo mundo, e aí todo mundo diz, mas eu fazia isso, não sabia que era, certo? Para sentir a sua dor. Tem uma frase que a gente entende que os pais não conseguem fazer a não ser no dia do aniversário da pessoa ou no fim do ano. Eu te amo, né? Então, o amor está sempre faltando. Primeiro em nós, né? A gente primeiro se amar. Então, quando um jovem começa a vir para a terapia e a gente mostrar que ele precisa se amar, né? Ele não vai precisar do amor de fulano, de cicrano, de beltrano, ele precisa se amar. E aí não tem essa história de dizer que é falta de fé. Não coloca isso, porque isso é muito mais sério ainda, certo? Então, na hora que você se sente amado, se sente amada, certo? Você vai passar por isso de uma forma diferenciada. Nós somos sujeitos do que a gente não sabe que é capaz de fazer conosco, né? Então, se a gente não se sente amado, não estou falando de namoro, não, é amado como você está se sentindo amado, então você muda toda essa história.
E eu acredito que o amor muda muita coisa. Não, muda sim. E amor nada mais é do que admiração, né? Então, amar não é uma coisa fácil para uma mãe que está passando por processos de divórcio, de separação, né? Para aqueles que não têm objetos que queiram, né? Então a gente tem que entender que amar é muito pouquinho, a gente não é muita coisa não, né? É chegar e dar um toque e dizer, eu gosto muito de você. E você é meu companheiro, não é meu companheiro no outro sentido não, né? É meu companheiro das terças-feiras, né? Então a gente precisa entender isso e mostrar um pouco de carinho ao outro, não faz mal a ninguém. Resolve. E aproveitando essa questão do amor aí, que a doutora Lúcia está falando, eu vou me direcionar à mãe que mandou a mensagem neste instante. Existe tratamento, existem profissionais que podem ajudar a sua filha, mas como qualquer tratamento que se possa ser oferecido, ofereça esse amor à criança, puxe ele primeiro para perto de você oferecendo esse amor e depois você oferece o tratamento. Não force. Não force. Não é fácil uma mãe ver um filho se automutilando ou que se mutilou e de início dê um abraço e diga, você faz falta na minha vida. Mas a primeira reação da mãe é como toda mãe, não é, certo? É logo estressar, gritar. E por que você está fazendo isso? Eu lhe dou tudo. E eu vou dizer a seu pai. Eu lhe dou tudo, o que é que você está faltando na sua vida? E toda aquela ladainha, certo? Mas seria muito mais fácil. Eu sei que não é porque não é meu filho, né? Eu sei que não é fácil, mas se você começar a praticar isso, vai lá, dá um abraço. Diz que gosta, não precisa dizer eu te amo, porque ele vai dizer, é mentira, você não me ama não, você ama mais meu irmão, você ama mais minha irmã. Aí já tem certo? mais coisa. E esse também é um dos fatores que levam. Se sentir rejeitado. É porque são tantos motivos que a gente teria que passar um dia todinho falando cada um desses motivos. Mas na hora que você vê, espero que você não veja, mas na hora que você vê, se você vê, vai lá e dá um abraço. Né? Não se desespere. Em lugar de você quebrar o pau, né? Chutar o pau, fazer aquilo todo, não, dá um abraço e diz assim, vamos conversar, calma. Mas você primeiro tem que se acalmar. Tem. Né? Nem que esteja nervosa, mas dá aquela respirada, dizer, eu preciso ser forte agora. Isso. Eu preciso ser a mãe que ele quer agora, porque algo está faltando. Mas também pode ser o pai, viu? Pode ser o pai. Freud está aqui nas minhas costas dizendo, também posso fazer isso. Também posso fazer isso. Pois, boa noite, até mais, até a próxima terça. Esperamos todos nesse mesmo horário, dependendo da lista da chefe aqui, viu? Chefe nem dá trigo. Tchau, fiquem com Jesus. Abraços.